último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Um programa muito bonito, principalmente com o destaque ao afeto, ao carinho, ao amor da sua família. O Edinho Silva falou, o programa teve uma repercussão extraordinária e nós estamos aqui nos aprontando para mais um programa desta série, Protagonista da História. Gente da TV Ara, Jornal de Araraquara, o site do Jornal de Araraquara, nós estamos iniciando o programa de número 44. É um programa muito importante. Nós temos aqui alguém da comunicação com um talento extraordinário e que soube fundir a atividade profissional enquanto executor de notícia, veiculador de informações, ao do empresário, do empreendedor. É um jornalista moderno e que luta muito. Ivan Roberto Peroni é o destaque do programa de hoje. As pessoas fazem história. Araraquara cresce e aparece entre as mais desenvolvidas. Momentos felizes de efetiva maturidade em busca de um ideal: a qualidade de vida. Neste caminho há mais de 20 anos, registrando o melhor da semana. Jornal de Araraquara, verdadeiramente comprometido com a aspiração popular. Meus amigos da TV Ara, a TV de Araraquara, nós estamos iniciando o programa com o jornalista Ivan Roberto Peroni. Eu queria chamar a atenção dos pais, das mães, não é para tirar os filhos da sala, muito pelo contrário. Chame o filho que não estiver aí, porque aqui vai ter muito exemplo de vida. Ivan Roberto Peroni, o filho da dona Cida, do seu Domingos. Você também se perguntou, né, Ivan, o que é que eu vou ser amanhã? Bom, Polese, antes de mais nada, eu estou extremamente feliz em participar do programa. É evidente que há outros nomes importantes dentro da comunicação em Araraquara que deveriam também estar aqui. Você tem dado essa grande oportunidade, faz menção ao exemplo de vida que cada um pode apresentar e nós naturalmente estamos tendo esse espaço no dia de hoje. Em algumas situações, sim. Eu lembro perfeitamente que quando garoto havia dentro de mim tantos sonhos e tantas necessidades de descobertas, né? Mas quis o destino que eu abraçasse o setor de comunicação, ainda que tenha sido formado como mecânico torneiro na antiga escola industrial. A vida é cercada de desafios e nós estamos nessa empreitada, não é de hoje. Afinal de contas, começamos na área de comunicação em 1966. Não que tenha descartado a formatura ou a formação de um profissional dentro da área de tornearia ou mecânica. Chegamos a trabalhar como mecânico torneiro durante alguns meses na antiga fábrica dos irmãos Manuel. Posteriormente, abriu-se esse espaço dentro da antiga Voz da Araraquarense e até hoje nós estamos na área de comunicação. Você começou ali na Avenida Feijó 534, mas teve muitas outras páginas escritas em vários veículos de comunicação. E quando você cita a Avenida Feijó, um dos fatos mais curiosos, e este é um deles porque vem à minha memória, é que da sacada da antiga Voz da Araraquarense, na Avenida Feijó, do alpendre, vamos dizer assim, eu observei um incêndio que vinha da fábrica de bebidas da Vale
Isso me traz uma recordação José Bonifácio profunda. com a Rua 1. Exatamente, aquela fumaça negra e tal, né? E isso traz, evidentemente, muita recordação e dos fatos históricos. Disse do João Biagio, disse do Iosélio. Nós temos que lembrar e homenagear numa oportunidade como essa tantos companheiros que passaram pelas nossas vidas e ainda até hoje mantém esse vínculo de amizade, de companheirismo, que aliás devia sempre prevalecer entre todos aqueles que participam da imprensa em Araraquara. Ô Ivan, só para fazer homenagem àquele grupo que trabalhava na comunicação e que evidentemente continua no coração de muita gente de Araraquara, né? Eu lembro do Arlindo Bareia, que era gerente juntamente com Denizar Alves, mas você se lembra de outros companheiros que lutavam lá na técnica e também no microfone? Dentro da história do rádio em Araraquara, apenas mencionando, Polés, que logo que eu saí da industrial, em 1965, trabalhei algum tempo lá no Irmãos Manuel. Posteriormente, o meu pai, ele tinha amizade com o Henrique Nunes, o saudoso Henrique Nunes, que técnico da Rádio Voz. Técnico da Rádio Voz da Araraquarense. E foi através das mãos do Henrique Nunes que abriu esse espaço para que eu pudesse fazer um teste no começo de 1966, dia 6 de janeiro. E chegando à Rádio Voz da Araraquarense, janeiro, imagina o verão, mas a mãe sempre se preocupava com... A roupa podia ser a mais simples possível, mas sempre tinha que estar limpinho, sim, branquinho, camisa engomada, certo? E a minha mãe me botou um terno preto, terno escuro, calor em Araraquara, verão de janeiro, 40 graus. Chegou transpirando de nervoso e de calor. Indo a pé das proximidades do Ieba até a Avenida Feijó. Chegando na Avenida Feijó, então, aí que se inicia praticamente o meu convívio com esses companheiros, porque chegando lá encontrei o Adilson João Telaroli, inicialmente o Denizar. Denizar Alves, a quem também nós devemos prestar sempre essa homenagem, né, fazendo menção ao seu nome. Denizar disse, conversa com o Adilson. Entrando na sala, havia discoteca da Rádio Voz da Araraquarense. Lembro também da figura do Rubens Santos, o Adilson na máquina de escrever e o Rubens Santos ditando para ele, que era uma praxe, era uma norma já entre o pessoal da rádio. E a incumbência que me deram foi de fazer um teste naquele dia 6 de janeiro, a ferroviária que havia caído em 1965, teria a sua reapresentação na Duque de Caxias, né, onde era a sede da ferroviária. E eu fui para fazer esse teste, a cobertura da reapresentação, a volta da diretoria, a discussão sobre o que seria implantado para que o time pudesse reacender naquele mesmo ano a divisão especial. Mas os companheiros que lembram, o Márcio Falcão Mendes, você já estava na emissora, Arlindo Bareia, Denizar Alves, o Arnaldo, que era o antigo gerente, vamos dizer assim, entre aspas, que tinha o apelido de gerente, né, dentro da emissora, o Jonas Tanuri, Dorival Falcone, Wagner Bellini. O Wagner Bellini também já estava, a Irene Volpatti. Então são pessoas que a gente sempre traz na memória como grandes Ivan, companheiros. quando você era criança, você já tinha alguma coisa com o microfone, com a comunicação, tanto que você brincava de comunicar, de transmitir futebol com latinha do quê? De massa de tomate, que era do outro lado conectada com fio de cobre. Às vezes não era nem fio de cobre, às vezes era um barbante mesmo, esticava e simulava aquilo que poderia ser um teste radiofônico, né? Mas isso não foi apenas no quintal de casa, foi também na própria Voz da Araraquarense, em que eles me davam o gravador. Eu ia lá no fundo do quintal da emissora e ficava praticando, tá certo? Quer dizer, isso continuou, mas a primeira experiência minha com o microfone foi quando no terceiro ano da industrial fui selecionado com mais 2
colegas para que nós fizéssemos uma apresentação ou uma mensagem do dia 7 de setembro, que era a independência do Brasil. E era muito normal, as escolas encaminhavam os alunos, as emissoras de rádio abriam o espaço e os próprios alunos apresentavam aquelas mensagens em relação à data. Se dava mais importância à história, né? Exatamente. E há uma necessidade do resgate da história do país, né? Porque hoje você vê que comemora-se o feriado e os jovens praticamente eles desconhecem a razão daquela comemoração, a razão do feriado. E isso foi muito importante. Foi o primeiro contato, você estava na emissora neste dia, na Philips Insular, que era um programa tradicional do jornalismo em Araraquara, o Arlindo Bareia e o Márcio Falcão Mendes. Saudade desse tempo aí. Ô Ivan, falando assim, saudade, depois do rádio, você entrou na imprensa, etc e tal, mas eu queria trazer logo de início a Sônia Maria Marques, que é alguém que está com você há mais de 20 anos, trabalhando com essas atividades todas, né? Sônia, é com você. Eu conheço o Ivan já faz uns 26 anos, quando eu comecei a trabalhar no Diário, que ele era diretor, e desde então continuo com ele até hoje. E a gente praticamente, né, se tornou uma família, porque até os filhos dele me consideram como uma tia, né, na verdade, os pequenos. E eu conheço ele e sei do caráter digno dele, da pessoa boa que ele é, do bom patrão e pessoa muito justa. E eu só queria mandar um beijo para ele, que fique com Deus sempre, né? E muita força de vontade, muita luta. Quanto à relação, só tem que ser de qualidade, porque mais de 20 anos trabalhando ali todo dia é um atestado, né? Eu tenho a felicidade de ter dentro da empresa duas pessoas que me acompanham há 24 anos, Polese. Praticamente metade de uma vida, vamos dizer assim. Isso demonstra não apenas o convívio, mas o relacionamento profissional que existe, a confiabilidade que se transfere ano após ano numa somatória de 24 anos desde que a empresa foi aberta, que é a Marzo Comunicação. Eu queria trazer para você agora o seu amigo Sebastião Barbosa. Uma das melhores amizades que eu pude ter durante toda a minha vida. Eu o conheci em 1986, nessa ocasião no jornal O Diário, e daí para frente nasceu uma amizade que até hoje a gente ainda tem algum relacionamento, não só afetivo, mas também comercial, o que me honra muito. Isto porque o Ivan sempre mostrou nessa caminhada ser aquele amigo fiel, ser aquele amigo que nos apoia nos momentos difíceis, compreensivo, realmente um amigo agradável, conviver com ele por esse período e trabalhando sempre em sua agência. Hoje também faço parte da Marzo Comunicações e é um prazer estar aqui com todo esse pessoal. Ex-aluno da Escola Profissional Ferroviária, hein, Ivan? E ele falou do Diário, dá para a gente resgatar aqui a figura do Roberto Barbieri, que fazia aquelas macarronadas e preparava o molho 2, 3 dias, que era aquele molho fabuloso, e que hoje o Paulo Barbieri é que faz junto com a família, com os amigos. Efetivamente foi a marca do Roberto, afora aquela luta danada de fazer o jornal circular, né, Ivan? Mas nada, tem que agradecer ao Sebastião Barbosa. É bom a gente ouvir das pessoas algumas mensagens assim, a demonstração de carinho, de respeito, de afetividade. Isso tudo tem um peso muito grande na carreira que a gente vem cumprindo ao longo do tempo. O Roberto Barbieri foi, na verdade, o meu professor. Em 1966, tão logo havia começado na Rádio Voz da Araraquarense. 3 meses depois ele me chamou para que eu pudesse também escrever no jornal O Diário da Araraquarense. Fiquei com o Roberto até 1968, posteriormente fui contratado pela Rádio Cultura. Depois da Rádio Cultura iniciou-se o
horário político no rádio. Passei a atender, juntamente com alguns amigos, o deputado João Lázaro de Almeida Prado. Com a implantação do horário político, eu me dispus a percorrer o interior de São Paulo com um motorista e um Fusca, e como não havia ainda a inscrição de partidos para ocuparem o horário político, naturalmente aquele que chegasse na emissora a 1h da tarde, vamos dizer, ele teria 1 hora para falar do seu candidato, né? Então eram 2 partidos, a Arena e o MDB. Como não aparecia ninguém, eu ficava 1 ano falando nas rádios do interior. Isso aconteceu até o final da eleição. O deputado foi eleito e me levou para São Paulo. Foi quando comecei a ter um contato com as emissoras coligadas, onde eu trabalhei também, para depois retornar ao diário algum tempo depois. Aí você disse da macarronada, porque foi nessa volta que o Roberto começou a preparar a famosa macarronada do Beto. Ele preparava com muito carinho, as instituições de caridade pediam para que ele fizesse esse tipo de serviço, e o Roberto ele conseguiu granjear grandes amizades na preparação da macarronada do Beto, que ficou famosa em Araraquara. Ivan, você falou do deputado João Lázaro de Almeida Prado. E falando do deputado, tem que se lembrar do professor Alzemiro Iannelli, também de Jaú, e que era amicíssimo do deputado que já deixou o nosso mundo. Alzemiro Iannelli, é um prazer te ouvir. Quando eu vim para Araraquara lecionar na Industrial, ele foi meu aluno. Então, eu considero o Ivan como um filho, porque nós sempre estivemos juntos. Desde a época de estudante, quando organizava os campeonatos internos da escola, ele participava de todas as festividades. Ele sempre gostou dessa parte. No entanto, você vê que hoje ele é jornalista, ele já tinha vocação para isso. Você sempre foi um amigo, sempre foi um colega, que eu sempre respeitei, eu sei que você sempre me respeitou. Então eu quero que Deus sempre esteja ao seu lado. E eu tenho certeza que ele estará, porque você é um bom menino. Iannelli, ele tem uma participação muito grande em toda a minha vida profissional. Desde os tempos de Jaú, foi ele que me colocou diante do deputado João Lázaro de Almeida Prado. Posteriormente, ele que já havia sido meu professor, o nosso professor na escola industrial. O Iannelli, ele sempre teve esse carinho muito grande. Mas eu gostaria até de abrir um parênteses, porque há uma história curiosa que cerca esse relacionamento com o Iannelli. O Iannelli, o Yusuf Samarra e mais o Roberto Barbieri, eles foram membros do antigo Conselho Municipal de Turismo aqui em Araraquara. Na época organizaram, em 1970, organizaram o concurso Miss Araraquara e foi eleita Maria Beatriz de Toledo Pisa. Uns 10 dias antes, o Rubens Cruz chamou o Iannelli, o Roberto e o Yusuf. Ele disse que gostaria de fazer com que a Beatriz fosse eleita Miss São Paulo. E pediram para que eu fosse para São Paulo 10, 15 dias antes e exercesse um trabalho de marketing e tal, na divulgação do nome da Beatriz. Chegando em São Paulo, eu senti até que existia a possibilidade de se fazer com que a Beatriz fosse eleita. Mas tivemos que usar uma estratégia, o Iannelli é responsável por isso. No Hotel das Bandeiras, onde as Misses ficavam concentradas, um dia antes do concurso, as candidatas, né, após uma semana de ensaio, e quem ensaiava as candidatas era a Madame Borisca, as Misses, elas recebiam flores. E nós tínhamos que dar uma demonstração de que a nossa candidata é a que recebia mais flores. Automaticamente é a que tinha mais condições de ganhar o concurso. Influenciar a comissão julgadora com todo aquele movimento. O que nós combinamos foi o seguinte: Iannelli tinha condições de bancar a compra de flores e também de negociar com a recepção do hotel. Então ficou combinado o seguinte: toda a flor que chegava, vamos fazer uma menção aqui fictícia, chegava a flor para Miss Catanduva, retirava-se o cartão da Miss Catanduva, colocava-se Miss Araraquara. A estratégia, ela tinha essa profundidade mais ampla.
O rapaz da recepção, ele tinha que percorrer a parte de baixo do térreo do hotel, o primeiro andar e o segundo andar, e tinha que gritar "Flores para Miss Araraquara", e fazendo a propaganda, a divulgação da nossa candidata. Nós não ganhamos o concurso, mas pegamos em segundo lugar. Olga Sueli Peroni Pedrolongo é sua irmã e fala aí para o seu coração. Sou muito feliz de você ser meu irmão. Quero que você tenha bastante sucesso na sua vida profissional e na sua vida também junto com os seus filhos. Um beijão.